Nós temos aqui, irmãos, o caráter da pregação de Paulo aos irmãos da cidade de Corinto, uma mensagem mais específica. Contudo, a gente sabe que em todas as cartas de Paulo e também quando nós estudamos Atos dos Apóstolos, a gente percebe qual que é a essência das mensagens do apóstolo Paulo. É falar de Cristo é, crucificado, viu, morto e ressuscitado ao terceiro dia. Esta é a essência, e essa deve ser também a essência da nossa mensagem, porque para muitos a sua sabedoria não pôde levar e nem pode levar a Deus, tá certo? No verso 21 do capítulo 1, ele diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E a pregação, ela deve ter, então, esta essência. E aqui no capítulo 2 de 1 Coríntios, ele diz: irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras bonitas. Eu nunca me propus a saber entre vós senão outra coisa senão a Jesus Cristo e este crucificado. Olha só, e por que mencionar a crucificação? Ora, irmãos, a única forma do homem ser reconciliado com Deus foi por meio de um sacrifício substitutivo. O que quer dizer isto, pastor? Ora, nós estávamos condenados à morte, porque o salário do pecado é a morte. E Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, verso 12, diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Este homem foi Adão. Então, através dele entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte, ou seja, a separação do homem de Deus. A partir de então, o homem passa a viver nas trevas, na escuridão, sem saber por onde está indo, para onde está caminhando, espiritualmente falando. Nasceram nessa condição. Na realidade, estavam caminhando para a perdição eterna. Todos aqueles que não conhecem a Jesus, ou mesmo sabendo a respeito de Jesus, não entregar a sua vida para ele, entregar-se a Cristo quer dizer ser guiado. A partir de agora, a minha vida, ela é pautada nos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, todos esses que não têm essa experiência, infelizmente, estão caminhando, mesmo não sabendo, mas estão caminhando para a perdição eterna. Esta é a situação de morte espiritual. Então, a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Agora, vivendo nessa situação e circunstância, não tem jeito, estão vivendo numa vida inteiramente de pecado, como está escrito em Efésios capítulo 2, verso 3, capítulo 2, verso 2, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados, nos vivificou. Olha só, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha só que maravilha. Então, este homem que estava condenado à morte,
ele foi reconciliado com Deus. Mas, para tanto, foi necessário haver uma substituição, alguém que fosse substituído nessa sentença, nessa condenação de morte, viu? E assim é que Deus, para providenciar esse livramento, esta salvação para o homem, ele entregou o seu próprio filho para morrer em nosso lugar, a fim de que agora todos que creem nesse sacrifício passam a ter vida eterna em Cristo Jesus, porque Jesus, ele morreu em nosso lugar, éramos nós que deveríamos morrer, todavia Jesus morreu em nosso lugar, nos livrou da morte, estamos livres da morte, mas Jesus ainda fez mais, a sua morte na cruz pagou também o preço do nosso resgate, porque uma vez agora que estamos livres da condenação eterna, nós não podíamos continuar andando naquele mesmo ambiente. Então, o sacrifício de Jesus foi pago um alto preço do nosso resgate. Assim, Deus nos tirou das trevas por um alto preço, a vida do seu próprio filho, o único filho, ele entregou para pagar esse preço. Deus, então, nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. E tudo isso agora, Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz: as minhas palavras, quando eu estive aí com vocês, e a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Quem experimentou desta graça, quem já experimentou do perdão de Deus, sabe muito bem: eu sou um milagre. Eu sou um milagre, porque ninguém, absolutamente ninguém, nada poderia fazer algo por mim se não fosse pelo grande amor de Deus. Eu estava condenado e a minha vontade não poderia mudar a minha sentença, porque a minha vontade sempre foi influenciada pela minha natureza pecaminosa, de modo que o meu desejo, as minhas vontades sempre foram de andar na contramão de Deus, andar distanciado de Deus. Então eu nunca teria o desejo de mim mesmo de voltar-me para Deus. O desejo foi de Deus. Foi Ele quem resolveu me tirar daquela situação. É por isto que é graça, é favor imerecido. Pela graça eu fui salvo por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Aqui está a demonstração de um grande poder de Deus. Quem já experimentou desse grande amor, dessa grande misericórdia, sabe o quanto é poderoso essa operação dentro de nós, irmãos. Então, Paulo, ele falando à igreja de Corinto ainda: todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Tudo isso que nós falamos a respeito de salvação, o homem natural, ele não entende e não pode realmente entender, porque estas coisas, elas se discernem espiritualmente, e isso aí está escrito no verso de número 14 desse capítulo 2. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque
lhe parecem loucura. Não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, quando ouve isso aqui, ele fala: esses crentes estão malucos, esses crentes estão loucos. Pois bem, antes de nós experimentarmos da salvação em Cristo Jesus, também esta era a nossa posição. Este também era o nosso posicionamento. Nós achávamos que esses crentes eram todos doidos. Pois é, e hoje nós estamos no meio dessa doideira. Hoje nós estamos no meio dessa loucura. Por quê? Porque passamos a experimentar o grande milagre de Deus. Este é o maior milagre. Qual é? A salvação da minha alma. Eu estava condenado à morte eterna, mas Deus, ele me alcançou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele revelou a mim, seu Filho amado Jesus Cristo. E então eu enxerguei o caminho, a verdade e a vida. E quando eu enxerguei esse caminho verdadeiro que conduzia a Deus, a vida eterna, eu também comecei a enxergar a minha situação atual, que eu estava caminhando para o abismo eterno. Agora, a minha escolha não é mais de permanecer nas trevas. A minha escolha agora, ela está influenciada pelo Espírito Santo de Deus. E a minha escolha é ter vida eterna. Porque quem, tendo conhecimento real e verdadeiro de que está caminhando para a perdição eterna, vai querer permanecer? Ora, vai querer ter vida e vida eterna. Então optamos a partir daí por Cristo Jesus. Mas tudo isto porque Deus nos amou primeiro. Estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, Deus, ele veio intervir na nossa situação. Então Paulo, ele continua dizendo, olha só, falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Tudo o que fizeram com Jesus, fizeram por causa dessa ignorância, por causa dessas trevas, dessa escuridão. Não sabiam quem é que eles estavam lançando mão e levando para a cruz, naquele absurdo de soltar Barrabás, um ladrão, um homicida, e colocar lá Jesus Cristo, que não tinha pecado, porém estava no projeto de Deus, porque aquele Barrabás me representava. Viu? Me representava, e o Barrabás foi tirado de lá. Eu fui tirado de lá e Jesus entrou no meu lugar, me substituiu naquela condenação. Mas a morte não pôde segurar o príncipe da vida. Deus, assim como entregou o seu próprio filho em sacrifício vivo, santo e agradável a ele próprio, o próprio Deus, ao terceiro dia, com seu poder, o ressuscita dentre os mortos, para mostrar que também faria conosco. Pois é, irmãos, e isso tudo está escrito. Olha só, Isaías 64:4, agora que Paulo, ele aqui cita, em 1 Coríntios 2:9, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Portanto, toda essa obra nunca vai ser uma escolha humana, não de um homem natural, não de um homem caído, não de um homem envolto em trevas. Só pode ser uma escolha, essa escolha só pode ser feita quando existe a intervenção do Deus Todo-Poderoso, clareando a nossa mente, conforme Paulo escreve aqui também, agora na sua segunda carta aos Coríntios, dizendo que assim como Deus lá no princípio disse, haja luz, também agora na mente humana ele está dizendo, haja luz. E quando Deus diz, haja luz, aí sim a luz adentra aos nossos pensamentos, e aquilo que antes nós não conseguíamos ver, passamos a ver. Aquilo que nós não ouvimos,
passamos a ouvir, e aquilo que antes nós não entendíamos, passamos a entender, e agora estamos na presença de Deus. Esta é a mensagem do Evangelho, que você, nesta oportunidade em que está ouvindo esta mensagem, olhe, pare para pensar. Você, por si só, numa natureza humana, você é a natureza humana caída e você está caminhando para o abismo eterno. Contudo, se a mensagem do Evangelho está chegando até você, é porque Deus tem algo a realizar. E Deus vai te tirar dessas trevas e vai te trazer para a sua maravilhosa luz. E aquilo que você nunca entendeu, tu passarás a entender que tu és um filho de Deus, tu és um milagre de Deus. E Deus vai te transformar e vai te colocar entre os príncipes. Não importa a vida que tu levas agora, para Deus nada é impossível. Amém.